Jurema Werneck. A Jurema também? Que bom, legal. Também. Jurema, morro de vontade. É Ó, muito curioso, assim, como essas relações peguei você, cresceram nesse período. peguei você. E Já começou. estamos no ar há aproximadamente 20 minutos. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma estante repleta de livros. Muito boa noite a quem nos está nos assistindo. Meu nome é Afonso Borges, muito boa noite quem nos está assistindo, mas bom dia ou boa tarde quem assistir essa live depois que for ao ar. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 35 anos, como eu estou falando agora, há 34 anos presencial e 1 ano neste formato FII-digital. Eu gosto da história do Silvio Meira, porque o FII-digital inclui o que está faltando aqui nesse olho de vidro, que é o afeto. Então, o que eu tenho tentado é fazer com que tudo isso, desde que o Matheus não jogue um negócio na cabeça ali, né, Matheus? Acabou de cair um troço ali. Live é isso, gente. Caiu um negócio ali, quase que eu pulo aqui para Quem trás. sabe faz ao vivo. É isso aí. Flávia Oliveira, muito obrigado por aceitar esse meu convite, querida. Poxa, Afonso, eu que agradeço a minha segunda incursão no Sempre um Papo. E A jornalista e escritora Flávia Oliveira está sentada em uma sala com as paredes revestidas de madeira. Ao seu lado, há uma estante com livros, artigos de decoração e plantas. o meu primeiro Sempre um Papo foi um presente que eu ganhei do Afonso, porque foi uma conversa com a participação da Conceição Evaristo, e ele perguntou assim, você tem algum ídolo? E aí eu falei, olha, Conceição, que é uma mulher, para mim, uma mulher referência em várias dimensões, como artista, como professora, né, como educadora, como mãe, como mulher, e como amiga. A gente ficou muito amiga, a gente se fala muito. Eu acho que dá um livro, viu? Meus diálogos com Conceição Evaristo na pandemia. Você sabe que eu guardo os áudios. Conceição, se você estiver ouvindo, eu guardo os seus áudios. Eu tenho um sistema que para mim é uma honra tão grande, uma alegria tão grande receber um áudio. A gente está brincando com essa coisa de Belo Horizonte, sempre tem uma referência, no nosso caso pré-histórica, né, do século passado, que a gente tenta dividir e compartilhar. Eu amo Conceição Evaristo, ponto, está escrito, está dito. E vamos. Bem, essa conversa é absolutamente livre. Eu tomei a iniciativa de chamar a Flávia para a gente conversar, motivado pelo acontecido a Kathleen, né? Isso é importante tomar como referência, mas antes de entrar nesse assunto, eu estava conversando com a Flávia um assunto que eu quero retomar, que é a questão desse novo posicionamento do negro na sociedade brasileira, que não tem mais que 10 anos, vamos falar a verdade. Antes era vergonha, como a própria Ana Maria Gonçalves fala, essa ignorância proposital. Então eu me coloco sempre à frente dessas pessoas como um aluno, como um aprendiz, porque eu tenho muito o que aprender de verdade, né? E o que eu tinha dito para a Flávia, vem aí na forma de pergunta, é se não não é surgimento, é essa iluminação que agora todos os campos da cultura brasileira, da política, da ciência está fazendo aos negros, é simplesmente uma iluminação. Elas sempre estiveram ali, sempre estiveram presentes, sempre atuantes, sempre trabalhando, mas não eram iluminadas. Não é, Flávio? Você tem toda a razão quando vai buscar no passado essa referência, né, ao dizer que sempre estivemos aí como potências, talentos, pessoas criativas, seja qualquer que seja a área. E eu acho muito curioso, já me debrucei bastante em refletir sobre essa visibilidade que ganhou força, né, nos últimos anos. Você está falando de uma década, talvez até menos. Eu acho que tem, Afonso, curiosamente, o movimento negro, ou o ativismo negro, ou a luta negra por direitos, ela é muito antiga. Ela existe desde que existe Brasil, né? Então, primeiro a gente tem que pensar que esse protagonismo
ele sempre existiu, né? Mas ele não era visibilizado por quem detinha os meios, né, de divulgação, de tornar público, né, ou de construir uma versão da história, uma narrativa mais ampla, mais democrática. Esse é um ponto. Por isso, e aí ao longo da história, a luta abolicionista, as revoltas, os quilombos, nunca foram tratados pela sociedade brasileira na dimensão e na profundidade que tiveram ao longo da nossa história. O movimento negro, digamos, assim como a gente chama hoje, ganhou muita força no século XX, né? Ainda na primeira metade do século XX, mas o movimento negro, que aí você tinha Abdias, né, com a Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro, pareciam iniciativas avulsas, mas eram consistentes com um processo histórico muito longo de inserção na sociedade brasileira e de luta muito bem sucedida por direitos, se você levar em conta que nós somos um país que sempre manteve os negros apartados dos espaços de poder. Como é que um grupo social que nunca teve representado com consistência, né, visibilidade no poder político, conseguiu, por exemplo, aprovar ou inserir na Constituição brasileira racismo como crime inafiançável, né? Como é que se constrói, por exemplo, a política de acesso a cotas na universidade se não éramos presidente da República, ministro da Educação, parlamentares ou o que quer que seja? Inclusive, a despeito de uma resistência muito grande, inclusive da mídia, da imprensa dominante. Então, veja, sempre houve luta e organização nessa luta. O que o século XXI talvez tenha nos permitido, talvez não, nos permitiu, foi uma visibilidade e uma escala maior que eu atribuo, de um lado, a essa inserção mais numerosa de jovens negros, principalmente nas universidades, a partir das políticas de cota, uma massa crítica que entrou na inteligência, né, brasileira, que era um monopólio branco, as universidades, inclusive públicas, de um lado. Do outro lado, a tecnologia, a possibilidade de atuação em rede, né, a partir da internet. Repara que a imprensa, ao longo, vou pensar aqui nos meus 30 anos de carreira, nós saímos de um papel de intermediários únicos da informação primária até a sociedade para disputar, né, esse espaço de intermediação da informação, de curadoria, de análise com o mundo, né? Então, essa perspectiva, que por um lado tem suas dores, né? A hiperinformação, mas tem muitas delícias. E aí é curioso porque há uma visibilidade que me parece que surgiu nos últimos tempos e uma cobrança por representatividade que tem muito a ver com o mercado consumidor. Ou a resposta a essa demanda tem muito a ver com o mercado consumidor. Não, então você vê... Espera aí. Explica isso. Explico isso. É o consumidor, veja, de produtos e serviços que tem feito pressão para os produtores, para as empresas de bens e serviços enxergarem a diversidade. Legal. E aumentarem a presença negra. Então, assim, você começa a consumir um livro de uma escritora como Conceição Evaristo, ela fala muito isso.
né, que muito antes de eu ser reconhecida pela sociedade brasileira, pelo mundo da literatura, eu já era reconhecida entre as professoras, no mundo universitário, as mulheres negras me conheciam. Então, é como se a Conceição tivesse abrigada num gueto, e a partir de um momento em que o mercado consumidor negro emerge, e isso pode ter correlação, além do acesso à universidade, pode ter correlação também com aquela ascensão da classe C, que a gente viu na virada dos anos 2000, na primeira década desse século. É verdade que a gente é sobre-representado nas classes média, baixa e baixa, e a partir daí um desejo de se ver na tela, de se ver na literatura, de se ver no jornalismo de televisão. E há campanha, na publicidade, há campanhas, e às vezes de uma forma orgânica, brota de uma hashtag, de uma provocação de alguém e vira uma onda, e obriga empresas, corporações a responderem a isso. Então, eu acho curioso, porque essa velocidade que você identifica na visibilidade de pessoas negras na última meia década, tem menos a ver com aquele ativismo organizado como nós conhecemos e muito a ver com uma demanda de mercado consumidor. Não é louco? Eu acho, inclusive, porque você consegue fazer uma análise rara, vou falar a verdade, porque uma coisa é interpretar isso do ponto de vista antropológico ou sociológico, você consegue trazer o mundo econômico para esse contexto. Isso me agrada muito, mas eu queria um pouco que você falasse do seu caso. Você tem 12 anos de Globo News. Isso. É muita coisa. Agora, mas quase 30 de jornalismo. 30 de jornalismo. Eu não acho que você tem 30, você mente demais desse negócio da sua idade. Mas enfim, aí... Jornalista de berço. Nasceu no berço, jornalista. Aí tem 1 ano e meio que, graças a Deus, você não sai da tela da Globo News. É isso? Fala disso. Bom, eu tô bastante feliz com essa possibilidade de levar um traço de diversidade ao noticiário, né? Ou aos comentários, ao noticiário comentado, que é um pouco a minha praia. A sua chegada, digamos assim, nessa intensidade veio por um motivo, que foi a questão do assassinato do... Ótimo ponto, porque isso aí encontra exatamente o meu raciocínio anterior. Entendi. Você lembra que começaram as manifestações, né? É muito curioso esse caso George Floyd, porque ele condensa toda essa reflexão que eu fiz anteriormente com você, está contida ali. Uma semana antes do George Floyd ter sido assassinado, né? Lá em Minneapolis, o João Pedro foi assassinado no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, né? Numa operação policial. E no dia do assassinato do George Floyd, já tinha havido uma indignação muito grande na sociedade carioca e muito localizada no movimento negro, nos jovens ativistas, nos mídia ativistas, em relação àquele crime. E aí a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, que já tramitava no Supremo Tribunal Federal desde novembro de 2019, em razão da política de segurança, da necropolítica de segurança do então governador Wilson Witzel, hoje personagem da CPI da Covid, né, e já afastado do cargo, definitivamente afastado do cargo. O primeiro ano do Witzel, que se elegeu sob uma plataforma de lei do abate, de atirar na cabecinha, foi o recorde histórico de mortes decorrentes de intervenção policial no estado do Rio de Janeiro. Foram 1.814 mortes por agentes de Estado naquele ano de 2019. Em razão disso, o PSB e um conjunto de organizações da sociedade civil e também a Defensoria Pública
foram ao Supremo dizer há uma violação de direitos, de princípios constitucionais nessa política de segurança do Rio. E isso ficou lá meio adormecido com o ministro Edson Fachin. Ele emitiu uma decisão, umas cautelares, mas nada robusto como o que veio a acontecer depois. Eu estou fazendo esse caminho, Afonso, para você entender como havia luta, mas era invisibilizada. Quando o João Pedro morre, e na sequência, uma série de jovens em favelas, inclusive interrompendo ações humanitárias de distribuição de cesta básica, aconteceu isso na Cidade de Deus, aconteceu isso no Morro da Providência, naquela mesma semana que antecedeu o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. No mesmo dia do assassinato do George Floyd, o mesmo grupo que já tinha provocado o Supremo Tribunal Federal em relação à política de segurança, entrou com uma outra petição no Supremo dizendo, olha, é pandemia, a recomendação é fique em casa, né? E a polícia está entrando e tocando terror nas comunidades, com confrontos, inclusive, que culminaram com a morte de tais e tais jovens, a começar pelo João Pedro, aquele menino de 14 anos. Bom, vem o George Floyd e começam manifestações robustas nos Estados Unidos, que começam a ser intensamente acompanhadas pela imprensa brasileira, com mais destaque do que a brutalidade que estava acontecendo no mesmo momento no Rio de Janeiro. No dia 31 de maio, portanto, poucos dias depois do assassinato de George Floyd, aliás, um domingo em que Bristol também marchou no Reino Unido e derrubou a estátua daquele escravocrata no Rio. Na beira Lembra do Rio, disso? Dentro do Rio. Na beira do Rio. Teve aqui uma manifestação no Rio de Janeiro de jovens negros contra a violência policial com o slogan nós viemos para a rua porque foram nos matar em casa. Isso tudo aconteceu, Afonso. No dia 5 de junho, o ministro Edson Fachin, então, concede a liminar, dizendo que estavam proibidas operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia, exceto em casos de absoluta excepcionalidade, conceito que a gente ainda continua um ano depois digerindo. Bom, por conta da cobertura muito enfática dos protestos nos Estados Unidos, houve uma provocação à Globo News em razão de uma edição do Em Pauta, telejornal do qual hoje eu faço parte, em que se debatia o racismo, o antirracismo, as manifestações antirracistas nos Estados Unidos, com um apresentador e todos os comentaristas brancos. E um jornalista e um ativista fizeram esse comentário. A pauta é racismo e botaram a foto do Em Pauta. Isso foi no dia 2 de junho, ou 3 de junho de 2020. E no dia 4, a Globo News, acertadamente, ao meu ver, acolheu aquela provocação, aquilo viralizou, e eles organizaram um Em Pauta feito somente por jornalistas negros, apresentado pelo Heraldo Pereira, que é do Jornal das 10, mas apresentou Em Pauta no lugar do Marcelo Cosme naquela noite, e chamando as jornalistas negras da casa. Maria Júlia Coutinho, Aline Midley, eu, Lilian Ribeiro. Nós participamos desse, que no ano passado, quando a TV brasileira completou acho que 70 anos, foi apontado como um dos marcos, um dos pontos históricos da TV brasileira. Me orgulho de fazer parte disso. E depois esse programa virou um Globo Repórter, inclusive com a participação da Glória Maria. Isso tudo para dizer, como diz a minha querida Andréa Sadi, que veja, talvez a partir dali eu entrei para o elenco, né, digamos assim, de comentaristas fixos do Em Pauta e do Jornal das 10 e aumentei então minha visibilidade na Globo News, na TV. Anteriormente eu fazia parte do Estúdio I e do Edição das 6 uma vez por semana. Ora, foi uma pressão de mercado que provocou
foi uma pressão de mercado consumidor que provocou essa mudança na tela e na composição do jornalismo da Globo News. Eu acho que foi bom para mim, foi bom para a Globo News e foi bom para a audiência, para os nossos assinantes e espectadores. Agora, eu acho legal também classificar esse mercado consumidor não só como negros. Houve uma demanda da sociedade para que também estes assuntos estejam em pauta. Você não acha? Acho que a partir de uma... eu não vou tirar o protagonismo das pessoas negras, homens, mulheres, jovens ativistas, de jeito nenhum. Eu acho que a partir dessa provocação e dessa pressão que já vinha existindo em relação à publicidade, em relação à novela, em relação à literatura. Antes da gente entrar no ar, eu lembrava do episódio de 2016 da Flip, que acabou levando a homenagem de 2017 a Lima Barreto e aquela presença negra inédita até então na Flip em Paraty em 2017. Então isso vinha não crescendo e sem dúvida alguma, aí concordo com você, que houve adesão de pessoas brancas, homens e mulheres, intelectuais, pensadores, que começaram não só a enxergar a invisibilidade que os negros enfrentavam nos espaços de poder, de cultura, de corporativo, político ainda enfrenta, né, midiático, do audiovisual, e começaram a participar também, a se engajar nessa cobrança por mais espaço, por mais visibilidade. Então, hoje eu acho que a gente tem, sim, pessoas brancas mais interessadas, mas eu não diria que interessadas o suficiente. Por quê? Porque eu acho que ainda tem uma dificuldade de compreender, Afonso, na prática, o que a gente está dizendo quando estamos dificuldade é amabilidade mais sua. Amabilidade sua. Agora eu vou dar uma aqui de Ana Maria Gonçalves. Eu sou delicada. Tem a intolerância, tem a prática obtusa da continuidade e da manutenção de um pensamento nitidamente branco. Voltamos ao nosso assunto sobre a eleição tem uma dimensão de festivais, de eventos, principalmente no mundo da literatura. O mundo da literatura é essencialmente branco e branca, vamos também falar, né? Agora que estão sendo colocados de forma brilhante, eu adoro isso, porque estão sendo colocadas de forma brilhante toda essa forma de ver o mundo. Porque também é importante dizer isso. É outra forma de ver o mundo que obriga os brancos a se reinterpretarem. Porque se não acontecer isso, vai continuar a polarização. Eu concordo com você. Outra forma de ver o mundo, são outras lentes, né? E eventualmente outros pontos de observação. Mas veja, não é uma forma, digamos assim, segregada ou particular de enxergar o mundo, né? Eu acho que a gente está num momento importante de um debate que convença ou que faça a sociedade brasileira, mas enfim, global, mas brasileira em particular, pelo tamanho da população autodeclarada negra, preta ou parda na sociedade brasileira, de enxergar que a gente não tem uma visão negra do Brasil, a gente tem uma visão de Brasil, uma compreensão de Brasil, uma compreensão de mundo. Não é uma visão sobre o nosso grupo, né? Aliás, eu acho que poucos grupos, né, do ponto de vista, se você dividir a sociedade brasileira etnicamente, negros e indígenas conhecem muito mais o Brasil e conhecem muito os brancos brasileiros. E o inverso Ailton Krenak me baixou aqui agora. Ailton Krenak, se estivesse aqui, estava fazendo uma digressão divertidíssima sobre isso, né? Ele sempre Mas fala. É verdade, porque
estivemos ou não estivemos dentro das casas, das propriedades, das empresas brancas, né? E estivemos ou não estivemos nos nossos territórios, nas nossas comunidades, com os nossos saberes. Então, a gente tem, sem falsa modéstia, Afonso, o dobro, o triplo de saberes sobre o que é o Brasil. Um entendimento muito profundo. Um entendimento profundo, por exemplo, do que viria a ser o governo Bolsonaro. Quando muitos representantes da intelectualidade brasileira e da própria elite política achavam que seria possível, até o fim de 2018, pós-eleição, botar o guiso no gato, fazer do governo Bolsonaro um grande acordo com todas as elites, né, os grupos de poder que sempre conseguiram se entranhar e negociar espaço e fazer pactos com o poder no Brasil, e deram com os burros na água, porque conseguiram, ao longo do tempo, fazer isso, mas não enxergaram o que vinha. Agora, eu posso te garantir que indígenas, negros, em larga medida, e mulheres, em larga medida, sabiam exatamente o que vinham por aí. Porque a experiência, literalmente, na pele, da opressão, da brutalidade, do autoritarismo. Eu acho que teve um pedaço do Brasil que se iludiu profundamente. Branco. Nós não. Branco, pelo amor de Deus, tem que dizer. Sobretudo branco. Sobretudo branco tá bom, mas é branco. Agora, fazendo uma brincadeira, ou então pelo menos tentando fazer uma linha de raciocínio. Olha, a gente já brindou, estou mostrando aqui, a gente já tinha brindado. De novo aqui, ó. Flávia e Afonso seguram nas mãos taça de vinhos das quais degustam. Para quem estiver assistindo aí de dia, nós estamos fazendo essa live quase 10 horas da noite, viu? Pronto, falei. 10 horas da noite, final do expediente. Final do expediente, então nós merecemos. E o Afonso já fez hoje não sei quantos, é o terceiro papo de hoje, né? Para mim esse está sendo melhor. Ah, falando nisso, gente, agora eu tenho que fazer a fofoca. Essa mulher é a mulher mais autodeclaradamente amada pelo país. Existe uma onda de amor correndo esse país por essa Flávia Oliveira, que é a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos. Pronto, falei, é isso, pronto. Mas voltando a um raciocínio doido. Eu amo de volta. Um raciocínio doido aqui, dizendo o seguinte: vamos só criar uma comparação apenas por um parâmetro de referência de raciocínio. O universo negro nos Estados Unidos vive uma relação com o branco de tremenda mortalidade mesmo, de tremenda venalidade na sua história. A história de pisar na cabeça do George Floyd e o matar é apenas a consequência do que sempre aconteceu lá. Olha as histórias terríveis dos negros espalhados em postes, nas estradas. Tem, tudo ali tem. O Brasil tem ali uma espécie de construção simbólica doméstica, interna, que favorece muito o entendimento. Eu fui criado num grupo escolar Afonso Pena, onde não tinha distinção de nada, era todo mundo misturado. Meu grupo escolar da minha época. Quer dizer, não está muito longe, digamos assim. Mas voltando a essa minha sugestão de raciocínio. Você acha possível que no Brasil se desenhe, num futuro daqui para frente, um ambiente de mais entendimento e concórdia entre as raças, partindo do princípio desta iluminação que está acontecendo agora? Afonso, eu espero que sim, né? Torço para que sim, milito para que sim, né? Escrevo para que sim. Mas a gente precisa passar limpo essa história, né? Essa democracia e esse ambiente, suposto ambiente de harmonia, foi feito à custa de muito silenciamento, né? De muita opressão, de muita falta de oportunidade, de muita desigualdade que ainda persiste. Então, o que havia no Brasil era uma percepção
uma sociedade profundamente racista, segregada, sem legislação formal, mas segregada, e assentada numa percepção de que estava tudo bem ali, os negros estavam confortáveis. A tensão começa a ficar, a crescer e a criar um desconforto quando pessoas negras começam a reivindicar: peraí, essa cadeira aí é minha, né? Também, eu também quero sentar aí, por que não? Né? Nos era concedido algumas brechas, né? Algumas frestas. Não era um duto, né? Vamos criar uma imagem aqui. Não era uma cachoeira desaguando num duto de oportunidades. Era uma peneira ali, né? Uma peneira balançada bem devagarzinho, para cair ali uns grãozinhos que permitiam alguma visibilidade a certos indivíduos de talentos extraordinários, e aí eu posso falar da cultura, da arte, eventualmente da literatura, do esporte, né? Mas não numa escala. Sempre houve uma reserva de mercado, né, muito grande para pessoas brancas no Brasil. E isso em todas as instituições brasileiras, no judiciário, na política, nas empresas, na mídia, no cinema, na literatura. Fala uma instituição e eu te digo que haverá essa segregação. Então, assim, essa aparente harmonia se deu à custa de muito silenciamento, de uma assimilação de incapacidade, né? De muita negação da potência das pessoas negras, da nossa capacidade, a própria linguagem, né? A própria língua portuguesa foi um instrumento. A Grada Quilomba fala disso lindamente no Memórias da Plantação, que ela conta a história do primeiro capítulo, né, que acabou virando uma introdução, porque ela escreveu originalmente em inglês, e aí, quando foi ser traduzido para o português, como ela domina a língua portuguesa, ela resolveu acompanhar, rever, né, a tradução, e ela não reconheceu a própria obra. Não reconheceu a própria obra porque tem artigo definido e indefinido e gênero, né, na língua portuguesa. Então, tudo que ela escrevia em inglês como um gênero neutro aparecia no masculino. Ela falou: não é meu livro. Aí ela começou a fazer notas, né, de pé de página para explicar essas peculiaridades. E quando ela viu, eram tantas notas que virou um capítulo, né, introdutório do livro para a edição em português. A mesma coisa dá para dizer, ela fala isso muito, muito fortemente em relação a gênero, mas a mesma coisa dá para dizer em relação à raça, né? Tem palavras, imagens, ideias que são associadas a pessoas negras. Aliás, a criminalização dos corpos negros, por exemplo, que alimenta uma percepção de supremacia branca. Foi o que aconteceu ontem no fim de semana no Leblon, né? Quando um casal de jovens, de pessoas que não têm 30 anos, se acharam no direito de abordar um jovem negro numa bicicleta elétrica, dizendo que não era dele, que ele teria roubado aquela bicicleta. Essa bicicleta é minha. Quem no Brasil pode se dar a liberdade de abordar um indivíduo dizendo que você está com... Não teve... tanta sentimento de supremacia que não precisou da intermediação de um segurança do shopping, de um policial de rua, de um guarda municipal. Eu vou lá e resolvo, porque ele só pode ser um criminoso. Olha essa construção. Então, assim, jovem negro é sinônimo de um corpo criminalizado. Pele negra é uma arma.
Mas só dar Você uma só precisa paradinha, ser negro. porque só para dar uma paradinha para fazer uma reflexão que está voando aqui, a mulher. A mulher branca, a mulher sofreu todo tipo de violência na história brasileira. Fala mulher branca, preta, não importa a cor. Então, assim, você como uma mulher negra, e aí sim eu quero que você faça uma diferençazinha só para falar disso, quando você disse de oportunidades, eu vi nitidamente as oportunidades para o homem negro. Eu não vi nesse campo, mesmo no esporte, cultura e etc., oportunidades para a mulher negra que carrega todo esse estigma, mais a violência doméstica, naturalmente, né? Você tem toda a razão, e inclusive o movimento negro foi muito tensionado ao longo do tempo por isso, porque a visibilidade, né, de lideranças e até de homenagem, Zumbi, porque é Zumbi e não a Coaltúnia, a avó de Zumbi, que foi efetivamente quem iniciou Palmares, né? Porque passou por uma lógica, ou um domínio, uma reflexão e uma liderança masculina. Agora, calma lá, que de fato você pode pensar em mais visibilidade para homens negros no esporte, eventualmente na política, porque tem esse machismo, né? O sexismo, o patriarcado e as mulheres negras estão subordinadas a ele também dentro do próprio grupo, mas quando você fala normalmente de diversidade, de igualdade, algum tipo de ação, de oportunidade do ponto de vista da diversidade, especialmente no mundo corporativo, e também um tanto na política, no judiciário, quando você fala de gênero, você favorece mulheres brancas. Então, assim, mulheres negras estão na base mesmo dessa pirâmide, seja do ponto de vista de renda, no desemprego, na informalidade, nas oportunidades de visibilidade, de acesso ao mercado de trabalho. É mais fácil para mulheres brancas do que para mulheres negras, e eu posso, inclusive, adicionar o trabalho doméstico. Isso quer dizer. Muito da autonomia, da independência construída por mulheres brasileiras de classe média, e aí eu vou falar predominantemente brancas, porque é assim, classe média alta, é assim que a sociedade se apresenta, mas vamos pensar na dimensão de classe, ela se deu a partir da terceirização do trabalho doméstico e dos cuidados com pessoas que foram bater lá nas mulheres negras, né? Então é uma emancipação nas costas de mulheres negras à moda da colonização brasileira. A moda da escravidão. Isso é uma coisa importante de pensar. A moda da escravidão, vamos falar a verdade. A moda da escravidão, a moda da colônia. Tem até então tem muito racismo nisso também. Descobriram brasileiros que mantêm pessoas em regime de escravidão dentro de casa. Coisa de semana passada tinha lá. Exatamente, exatamente. Inclusive professores universitários, né? Exatamente. Um caso em Minas e um caso no Rio, recente, inclusive na UFRJ. E é incrível como os racistas são protegidos, né? Quase sempre, muitas vezes a gente não sabe o nome, há muito pudor em revelar. Mas é um ponto interessante, porque a atenção dentro do movimento, do que a gente chama de movimento negro, né? Tanto que é um movimento de mulheres negras, e a atenção dentro do movimento feminista, que se fala do feminismo negro, tá aí a Djamila, né? Quem tem medo do feminismo negro. Por que não é só feminismo? Porque algumas agendas não foram compartilhadas. Nós, mulheres negras, não fomos levadas em conta em determinadas agendas. Não foram incluídas. E justamente porque a gente tinha um papel, né, de cuidar da casa e dos filhos de mulher. Claro que eu estou assim, fazendo... Gente, isso aqui é uma análise muito ampla sobre o Brasil, a casos e casos, né? Mas, assim, é importante a gente pensar nisso, porque alguns grupos, né, de gênero e de raça
se beneficiaram dessa estrutura profundamente desigual, racista e machista em que o Brasil se assentou. Flávia, Mas eu sigo com esperança, Afonso. Não, isso eu sou filha de uma mãe que estudou 5 anos, que veio do Recôncavo Baiano, 5 anos de escolaridade, me pressionou muito para que eu estudasse, mais do que confiou, exigiu a minha formação regular. Quero o nome dela. Dona Ana. Dona Ana Lúcia. Muito obrigado, Oliveira. Torno aqui público, em nome de todo esse Brasil, um agradecimento imenso por a senhora ter feito o que fez. E a gente está aqui conversando com essa moça maravilhosa. Obrigado, Dona Ana. Pois é. Temos que ter esperança, né, Afonso? Temos. Então, hoje eu sou mãe da Isabela e avó do Martin, e a Isabela é a 2ª geração da nossa família a ter um diploma superior. Já cresceu, foi educada num ambiente muito diferente da minha origem, mais diferente ainda da origem da minha mãe. Então, nós avançamos. Mas, veja, ainda exceção e não regra. Por isso que a luta é por proporcionalidade, né? É por mais diversidade. E eu tenho certeza que vai ser melhor para todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, não é possível que a gente não consiga acreditar nisso. Mas desse ponto que o Brasil é melhor com mais gente. O consumidor aí, lato sensu, né? Economia, está dizendo para as corporações o que você está dizendo. Pois é. Você sabe que há 30 anos eu entrei no jornalismo, pelo jornalismo econômico, e fui caminhando para a socioeconomia, né? Indicadores sociais e tal. E já fiz muita pregação, quase pregação mesmo, sobre o quanto era importante do ponto de vista do cumprimento de direitos constitucionais ou de direitos humanos ou de justiça social, a inclusão e tudo mais. Essa narrativa, esse discurso, ele não sensibiliza tanto quanto a narrativa mais moderna que diz o seguinte: rapaz, além de socialmente justo, esquece isso, se isso não te convence, pode ser, vai ser financeiramente rentável, vai ser inovador experimentar a diversidade. Flávia, vou aqui agradecer as pessoas que estão nos assistindo. A nossa conversa está um pouco distraída, desculpa, tá? Oba! Olha, Gabriela agradeço. Cavalcante, muito obrigado. Fernanda Lung, muito boa noite a todos. Adoro a Flávia. Eu também. Obrigada, Fernanda de novo. Renê Barata Zickman, muito bom ouvir a Flávia, a condução privilegiada do Afonso. Muito obrigado pela parte. Júlia Tavares. Oi, Flávia, sou da equipe de comunicação da Crioula e é uma alegria te ouvir. Edilson Toledo, Flávia, adoro ouvir seus comentários. Uma organização fundamental de mulheres negras. Isso. Fundação fundada por Jurema Werneck, Lúcia Xavier e grande elenco. Ednilson Toledo, adoro seus comentários, fica tentando descobrir os livros em cima da prateleira. Aí atrás você podia sugerir pelo menos 3 leituras. Está pedindo para você sugerir 3 leituras, vai pensando. Rosângela Bezerra, eu adoro a abordagem da Flávia, sempre certeira com suas observações. De novo, Ednilson. Leonardo Santos, Fernanda, de novo. Que mais? Leonardo, de novo, parabéns, muito obrigado, Leonardo. Gilmar Batista da Silva, novamente, muito obrigado pela presença. Tem alguém aqui perguntando, eu acho que eu passei direto, sobre se você pretende fazer um livro sobre as suas crônicas. Olha, essa pergunta sempre me aparece. Eu tenho um bloqueio danado com o negócio de livro, mas eu tenho sim, eu tenho um projeto. Eu fazer sempre um papo com um livro com você. Eu quero. Seria o caminho mais fácil, mas ninguém ainda se comprometeu em editar as minhas colunas. Na verdade, para eu ser justa, o Wagner da Malê Amaro, quando eu tinha 2 anos de coluna com artigos, ele me fez esse convite. E eu falei para ele,
não me sinto pronta. Eu sou articulista, colunista de artigos. Somente há 2 anos, ele me abordou no início de 2016, depois que eu saí do jornal o Globo. Eu era funcionária, né, do Globo, então hoje eu sou colunista uma vez por semana, mas eu tinha uma relação seletista com o Globo. E o Wagner, naquele momento, quando ele me chamou, eu achei, não, eu tô desde 2014, são 2 anos, não achava que tinha uma obra, né, numerosa para fazer uma edição, para fazer uma seleção. Hoje eu até acho que eu tenho, mas eu não vejo muita gente interessada em editar minhas colunas. Então, os convites e abordagens que eu recebi foram na direção de coisas novas, não o que eu já escrevi. Então já vou fazer a lista de quem pode... Simone Paulino, da Editora Nós. Fernando Imediato da Geração. Rejane, maravilhosa, Dias da Autêntica. Luiz Schwartz da Companhia. Já escrevi rápido aqui a dica para esse pessoal. Leonardo Santos. Vou te contratar como agente, Afonso. Na hora. Leonardo manda um abraço da cidade baiana de Santa Luz, região Cisaleira. Oh, meu Deus, que maravilha. Bahia, metade de mim vive aí. Eu estou com muita saudade da Bahia. Como eu falei, né? Dona Ana, minha mãe, ela era de Cachoeira, no Recôncavo. Eu perdi minha mãe, vai fazer 10 anos em agosto. E curiosamente, depois da morte da minha mãe, eu me aproximei intensamente da Bahia, indo várias vezes por ano. Eu não vou à Bahia desde fevereiro de 2020, antes da pandemia. Eu fui para o dia de Iemanjá, né, o 2 de fevereiro, eu sou uma mulher de candomblé, você sabe disso, Afonso. E costumei, em vários dos últimos anos, passar o 2 de fevereiro, entre outros. Escreveu ou não leu, eu estava na Bahia, estava em Salvador fazendo alguma coisa. Em 2016, eu fui com a minha filha até Cachoeira, a Isabela, que também é minha parceira no Angu de Grilo, nosso podcast. Ela também é jornalista. Não, e a gente foi fazer uma... Angu de Grilo? Que história é essa do Angu de Grilo? Não fala rápido. Angu de Grilo é um podcast. O nosso podcast foi lançado vai fazer 2 anos. Aliás, em agosto também. E a minha mãe morreu subitamente, né? Eu achava que ia cuidar da minha mãe durante muitos e muitos anos ainda, mas ela morreu subitamente. Ela caiu morta uma manhã de domingo em 2011, 28 de agosto de 2011. A minha mãe, ela estudou pouco, mas ela lia muito e escrevia muito bem. Eu tinha certeza que ela deixaria vários escritos. E fui surpreendida com o fato de não ter nada. Basicamente, agendas de compromissos. Então, eu comecei a buscar na minha memória frases, histórias da minha mãe. Eu fui criada com ditado, né? Vários deles, né? As lições da minha mãe eram muitas, e ela usava muitas expressões engraçadas. Uma delas era Angu de Grilo, que ela usava para se referir a uma certa balbúrdia, um ambiente tumultuado, muita coisa diferente, junta ou bagunçada. A Isabela é que teve a ideia de a gente... A Isabela quis trilhar uma trajetória de produtora de conteúdo independente ou influencer, e ela brincava muito comigo, fazendo stories no Instagram, e os seguidores dela cobravam alguma coisa que nós fizéssemos juntas. E ela teve a ideia de um podcast. A gente lançou em agosto de 2019, está quase completando 2 anos. O episódio dessa semana foi o de número 89. E aí, como tinha essa característica mãe e filha, 2 jornalistas do Rio de Janeiro, nananana, a gente foi buscar, para batizar, algumas referências, e eu visitei essas anotações, essas frases que eu tinha
anotadas da minha mãe. Uma delas era essa expressão angu de grilo, que a gente achou que tinha a cara do podcast. Nós então estamos assim, aqui fazendo um angu de grilo entre nós, estamos, né? De certa forma. A gente tá, porque a gente está falando de um tudo, né? Com muita intimidade. E o angu de grilo é isso, é um bate-papo entre mãe e filha, duas jornalistas, que eventualmente a gente fala do noticiário, às vezes a gente fala da nossa vida, da nossa história, de livro que está lendo, de viagem que fez, de casos, enfim, tudo cabe no angu de grilo. E aí o nome é isso. Então a gente está aqui um pouco também. E agora a gente tem os angulers. Angulers. Quarta vez a palavra é difícil. Angulers. Ô, Flávia, a Thaís Guimarães. E tem o anguerê, que é o mate. Um beijo, falar que é sua fã. Mas agora a gente tem que chegar no assunto que nos conduziu ao início, né? Por que te comoveu tanto a questão da Kathleen? Pois é, e na verdade, Afonso, a gente chega na Kathleen, talvez não por acaso, nesse momento em que eu estou falando da minha ancestralidade e da minha família, né? E essa foi uma tragédia. Embora eu já seja uma jornalista e comentarista que acompanha com muita atenção a crise de segurança pública que o Rio de Janeiro, em particular, vive, e acho que esse deveria ser um dever, né, de todo carioca, de todo fluminense, porque nenhum lugar a crise é mais dramática, né, sob todas as dimensões, do que no Rio de Janeiro. Mas, ainda que tendo muita compreensão dos fatores macro, dos indicadores, o caso da Kathleen, ele foi particularmente violento e doloroso por envolver uma jovem da idade da minha filha, grávida, né, do seu primeiro filho, do primeiro neto e do primeiro bisneto daquela família, e eu acabei de me tornar avó de um menino negro, com a minha filha exatamente da mesma idade, nascida no mesmo ano que a Kathleen, também formada. Então, Kathleen, filha única, né, da dona Jaqueline Oliveira, que inclusive tem meu sobrenome, eu descobri, né, temos o mesmo sobrenome, tem meu sobrenome? Não, temos o mesmo sobrenome. Eu descobri, inclusive, posteriormente, essa coincidência. Então, foi muito violento ouvir aquela avó falando da perda da neta e do bisneto, né? Aquela mãe falando da perda da filha única e do neto que viria. Eu vim do subúrbio também, né? Como elas. Ela é criada, moradora do Complexo do Lins. Eu não cresci em favela, mas eu cresci num conjunto habitacional, numa comunidade popular, né? E criada, filha única de uma mãe negra. Então, as nossas histórias se misturaram ali naquele momento, né? No momento em que eu tive que falar de mais essa tragédia do Rio de Janeiro, é algo que poderia objetivamente ter acontecido comigo, com a minha filha e com o meu neto. Às vezes é uma questão de o ônibus que você entrou ou que você perdeu, né? A escola para a qual você passou, o homem por quem você se apaixonou, vai fazer diferença no final dessa trajetória. E toda essa tragédia, fruto de um modelo muito errado de gestão pública, né? Na área de segurança, de uma política de confronto que banaliza as comunidades populares, as favelas, os subúrbios, as periferias e as pessoas negras que são predominantes nesses lugares, sem nenhum tipo de respeito a direitos humanos, sem nenhuma consciência, ou melhor, com a consciência de que aqueles territórios não merecem
os direitos que estão postos para outras áreas da cidade ou da sociedade, e uma família destruída, né? Uma jovem linda, formada, feliz, amando, né? Amando um outro jovem, também negro. Então, eu acho muito impressionante como a gente sente essa dor e se acomoda nela, né? Em alguma medida. Foi uma dor que, no fim de semana, houve uma ação de... A pandemia pode ser uma boa desculpa, Afonso, mas eu já tive em várias outras, fora de pandemia, em manifestações. Eu vou, eventualmente, inclusive, como conselheira da Anistia, que sou, de organizações da sociedade civil. Eventualmente, vou como jornalista. E a indignação que a gente viu nos Estados Unidos por George Floyd, e que em larga medida comoveu o Brasil, ela não tem o mesmo eco. A gente se acostumou muito a banalizar a violência urbana, seja dos grupos civis armados, seja da polícia em relação à nossa população. O João Pedro, que eu já mencionei aqui na nossa conversa hoje, ele foi assassinado há 1 ano e 1 mês, e quando completou 1 ano do assassinato dele, o inquérito não tinha sido concluído. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Como decorre 1 ano? A última diligência foi uma reconstituição que foi feita em outubro de 2020. Nós chegamos em maio de 2021 e o inquérito não tinha sido concluído. E a gente silencia sobre isso, né? Faz 1 mês e meio houve a maior chacina, né, decorrente de operação policial da história do Rio de Janeiro. Era para ninguém dormir. Então a gente naturalizou esse ambiente de violência, e de violência que é uma violência racial, sabe? E é isso que dói, que revolta. E isso que também nos obriga a gente como eu, a escrever incessantemente sobre isso. Isso também é muito duro. Quase toda semana eu preciso fazer referência ao genocídio da população negra, a mais um crime, a mais uma violação, a todo tipo de violação, que eventualmente é da forma mais dramática, via execução ou feminicídio, né? Mas pode ser a fome, pode ser o desemprego, né? Pode ser um auxílio emergencial indigno de R$ 150, né? Um desemprego galopante, uma informalidade que nada se aproxima do que a gente entende como trabalho digno. Então, assim, por que a gente naturalizou isso? Eu fico assim pensando também. Primeira questão que eu pergunto, sendo eu de Belo Horizonte, é se isso, você como jornalista e analista dessa situação, considera Rio de Janeiro uma ilha? A primeira pergunta. Segunda, colada nessa, é que isso tem nome, e esse nome não é dado, na minha opinião. Isso chama guerra civil. A guerra civil faz isso, a guerra civil segrega pessoas no mesmo ambiente e, naturalmente, umas são mortas do que as outras. Esse nome não é utilizado, né? Vários outros nomes. Esse nome não é utilizado, me parece, porque há um grupo ou grupos que se sentem protegidos, que não se sentem alcançados por isso, né? Quem são as comunidades que estão oprimidas pelo tráfico, pela milícia e, eventualmente, pela violência policial? Ou eventualmente, não. Combinada à violência policial. São os mesmos lugares. Você sabe quais são. Quais são os lugares e quem são as pessoas.
Quem está oprimida pela pandemia, pela obrigação de se expor no transporte público que é degradante, em trabalho degradante, em condições de segurança e saúde do trabalho que não garantem que você não vai se contaminar, que não protegem, né? Então, assim, eu não sei, eu acho, Afonso, que é mais apartheid do que guerra civil, sabe? Porque algum grupo fica muito protegido disso. Aliás, uma das minhas colunas dessa temporada de Covid, eu apontei isso no início da vacinação. O professor Paulo Lotufo fala isso também, né? Que a vacinação privilegiou mulheres brancas idosas. E é verdadeira a afirmação dele como especialista, que eu enxerguei como jornalista, vendo as primeiras filas, ainda em janeiro, fevereiro, quando começou a vacinação, e aí idosos de 90, depois 80 anos, né, depois mais de 70, e eu comecei a assistir as imagens dos depoimentos, Brasil afora, mas no Rio de Janeiro também, que tinha basicamente gente branca, e principalmente mulheres brancas nessas filas. E aí me ocorreu que os negros não envelhecem. Quando você busca os dados demográficos, é verdadeiro isso. A esperança de vida de pessoas negras no Brasil é muito menor do que a de pessoas brancas. O das mulheres brancas é a maior de todas. Aí você tem a dos homens, homens brancos, mulheres negras e homens negros, que é a mais baixa de todas, justamente porque o homicídio, né, a morte por causas externas, ele mutila um pedaço de uma geração de jovens e adultos negros. Fazer 24 anos, ou fazer 24 anos para um jovem negro é uma imensa vitória. E depois cruzar dos 29 para os 30 anos, outra vitória. Quem mais pensa sobre isso? Né? Que você vai ter um filho e que se ele completar 24 anos e depois 30, será um milagre, porque é um grupo étnico e etário absolutamente sujeito ao risco de morte. 3 vezes maior do que um jovem autodeclarado branco da mesma faixa etária. Então é muito sério isso. E segundo a Lili... E aí, pela nossa subrepresentação nos espaços de poder político, econômico, judiciais, jurídicos, essa tragédia ela fica quase invisível, né? Agora, eu acho que a gente grita mais, tem mais visibilidade, pelos motivos que falei, principalmente as redes sociais permitem essa articulação, inclusive com movimentos mundo afora, né? Você vê que essa semana a Organização Social da Beyoncé declarou apoio, né, à campanha Tem Gente com Fome, da Coalizão Negra por Direitos no Brasil. Isso existe porque, sem dúvida alguma, tem uma articulação, uma formação de rede, e a internet tem permitido, entre as suas delícias, esse tipo de rede. Ou isso aqui que a gente está fazendo, né? Bem, chegamos ao fim. Ou não, né? Primeiro vou fazer que nem o Jô. Antes de chegar ao fim, agradecer imensamente ao Sérgio Ramos, nosso tradutor de Libras. Muito obrigado, Sérgio. Hoje o seu trabalho foi dobrado. Obrigada, né? Sérgio. Como é que fala que a gente... Dupla jornada do Sérgio. Muito obrigado, viu? Como sempre eu peço, por favor, fala o nome da Flávia em Libras, por favor. Flávia Oliveira. O intérprete de Libras Sérgio Ramos mostra como dizer o nome de Flávia Oliveira através da datilologia.
Tô quase Ah, eu vou aprendendo, fazer esse Sérgio. videozinho e vou botar no meu... Tô quase aprendendo, Sérgio. Você vai ver. Ainda vou falar o seu nome em Libras um dia. Anota. Flávia, querida, amada, eu queria terminar fazendo declaração de amor, vou ter que fazer, não tem jeito, não tem outro jeito de terminar. E eu aceito. Dizendo assim, que você entenda da importância da sua presença, da sua atitude, da sua voz hoje. E digo não só para o segmento negro, digo para o avanço da sociedade brasileira. A gente precisa te ouvir cada vez mais. E o brasileiro, a política, a ciência, a cultura, precisa cada vez mais ouvir Flávia Oliveira. Afonso, muito obrigada. Eu agradeço muito. Tem muito mais gente para ser ouvida, não sou só eu. Eu não sou uma exceção, nem uma figura solitária nesse universo de pessoas negras brasileiras. Tento fazer meu trabalho e tenho muita esperança nessa sociedade, né? Na sociedade brasileira, nesse país, na nossa brasilidade, na nossa vocação para a alegria, que anda escondida, né? A nossa vocação para a alegria, para o afeto, para a convivência. Eu acho que são ajustes estruturais que precisam ser feitos para que esse país seja verdadeiramente inclusivo para todos. Mas a gente tem um grande potencial e vai ser lindo quando a gente chegar nesse resultado, viu? Vai. Seremos muito felizes. Eu queria encerrar com as palavras da Sueli. Sabe que Sueli Carneiro, quando eu fiz o Sempre um Papo com ela lá no Sesc, 23 de maio, antes de tudo acontecer, onde eu perguntei para ela, Bolsonaro tinha acabado de ganhar, e ela falou, olha, Afonso, nós montamos um arcabouço civilizatório tão grande que não tem ninguém que vai nos derrubar. Então acredito muito que assim seja. Que assim seja. Sueli Carneiro é nosso norte, uma filha de Ogum que vai na frente, pavimentando a caminhada. Sempre. Se ela disse, está dito. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado, Flávia, por inclusive me perdoar pelo excesso de tempo. Já são 10 e tanto. Desculpe tomar o seu tempo de descanso. Muito obrigado. Um beijo, até a próxima.